TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Começou mais um Conexão Esporte, agora tá frio em Divinópolis, né? Todo mundo já no inverno. Vamos falar de futebol, vamos falar de esporte. Rodada do Brasileirão meio xoxa, né? Pouquíssimos gols, vários jogos acontecendo nesse momento, inclusive o Atlético já perdendo pro Santos. O Santos que o Atlético venceu no meio da semana, né? Mas agora parece estar jogando super mal. Informação dos meninos lá da Minas que estão transmitindo o jogo diz que o Galo está jogando bem mal. E se o Santos quisesse, já estava fazendo goleada em cima do Atlético Mineiro. Tem seleção brasileira masculina e feminina, as duas venceram. Teve um 7, dessa vez para o nosso lado, né? Finalmente. Tem CSM e CSU, a final do Fute Resenha. Já temos um campeão. E é claro que a gente traz outras notícias de esportes para vocês. Vai participando com a gente no 3222-5052, que o Conexão Esportes está no ar e a gente já vai dar boa noite. Boa noite, Alê. Boa noite, Tainara. Boa noite aos nossos companheiros aí de casa que estão sempre ligados no Conexão Esportes, aos meus colegas aqui também. Uma rodada até agora decepcionante, né? 7 gols apenas em 9 jogos, já contando, né? Com os gols. Contando com os gols já agora à noite, né? Vamos ver aí se aparece mais gols aí. Pelo menos as seleções brasileiras, né, fizeram hoje 10 gols, né? Contando masculina e feminina. Eu fiz a conta aqui e continuo achando que a seleção masculina ganhou foi de 8. Era pra ter sido uns 12, né? Não sei, coloquei isso na minha cabeça. Acho que eu não queria o 7, entendeu? Né? 7 traz mais lembranças. Boa noite, Vitor. Boa noite, Tainara. Boa noite, meus companheiros aqui. Falar, né, dessa rodada de brasileiro, o Atlético que já está perdendo de 2-0. O América que buscou um resultado ontem. Finalmente, muito importante, como a Ali disse. E o Cruzeiro que mais um empate, se eu não me engano, já são 7 jogos sem vitória. Boa noite, Marcelo. Marcelo gostou dos resultados das seleções brasileiras. Já estou no clima aqui da Copa. Boa noite, Tainara. Boa noite, colegas de bancada. Vamos comentar, né, desses 2 jogos da seleção brasileira, do Brasileirão também, que teve uma rodada meio xoxa, como a gente havia dito aqui. E lembrando, além da final da Fute Resenha, que foi um jogo muito eletrizante, a gente acompanhou lá direto da quadra do Fute Resenha, a gente tem brindes hoje no quadro Conexão Combate, já a gente vai contar. E já a gente busca os brindes também, porque eles precisam estar bem geladinhos. Sim. Com certeza. Vamos começar falando de Cruzeiro e Corinthians? Mas com esse frio? Mas é porque... Só deixar que for. Acho que a gente nem ligou o ar hoje, Pois né? Tá tranquilo. Ainda bem. Vivemos dias tão quentes, Exato. né? Até costuma mal. Antes da gente falar de Cruzeiro e Corinthians, deixa eu só mandar um abraço para Melissa, que é filha do Pedro Henrique, meu primo. Já tem... Desde da pausa, né, que ela tá me pedindo esse abraço, eu tô esquecendo. Então, antes que eu esqueça mais uma vez, um abraço pra Melissa, viu? A Melissa que fica super curiosa de saber como que funciona a televisão. Mas assiste de casa, que é mais legal do que vir aqui ver como que funciona, não é? De casa é bem mais interessante. Aqui você vai ver vários fios, câmeras, cenários encostados. Então, em casa fica muito mais bonitinho, viu, Melissa? Um beijo pra você. Vamos falar de Cruzeiro e Corinthians 0-0. Não há possibilidade desse confronto na Copa do Brasil, né? Até porque o Corinthians foi lindamente eliminado. Porque senão teríamos 2 0-0. Ano passado não foi, né? Justiça seja feita. Não era o Carille, né? Era pior do que ele, que era o Jair Ventura. Exatamente. O confronto de ontem era entre o aprendiz e o professor. Sim. Os dois já trabalharam juntos.
O Cruzeiro pressionou muito. Você fica provocando que se o Tite sair da seleção brasileira, esses dois são candidatos. Cuidado. Perigoso. Não, o Mano não. Já passou lá, não. acho que não volta. Mas o Carille tem uma remota possibilidade. Vai provocar. Pelo histórico, pela escola, né? Quem sabe? Pois é, exatamente. Mas no segundo tempo eu acho até que foi um jogo aceitável. O Cruzeiro buscou mais o gol, mas realmente falhou muito nas conclusões. E teve uma atuação realmente muito boa desse goleiro Walter. O né, Walter jogou muito bem. O Walter que está na última temporada, né? Não renovou o contrato com o Corinthians, deve sair no final do ano agora. Pois é, o Walter veio de Jaú, né? Lá do interior de São Paulo. É um bom goleiro. Mas primeiro ainda pegou o Cássio, né? Que tá mais do que na história do Corinthians. E o Walter também teve muitas contusões, né? Todo ano ele fica pelo menos um mês, Sim. 2 fora, né? E ele pode jogar em vários times aí do futebol brasileiro, aí, ele tem essa capacidade. O Cruzeiro, se você for olhar, né, Tainara, as substituições, principalmente no segundo tempo, Sim. quando entra, por exemplo, o David ali para jogar pelo lado do campo, talvez faltou, e aí também não chega a ser uma grande novidade, uma certa ousadia, talvez, do Mano de colocar 2 pontas mais insinuantes ali, o David junto com o Pedro Rocha. Mas aí, depois daquela vitória no meio da semana contra o Fluminense, acabou a crise do Cruzeiro? Eu acho que, assim, o Mano, a gente tem que lembrar, até pela situação toda complicada da diretoria do Cruzeiro, hoje ele é um bom escudo para esses dirigentes, né? Assim como o Rogério Ceni foi no São Paulo. Sim, no caso do Rogério até era questão eleitoral, né? O Cruzeiro Sim. até não vai passar por esse processo agora, mas é um escudo também. Então, enquanto o Mano estiver ali na frente apanhando da torcida e recebendo críticas, algumas justas, outras não. Outras do Túlio? Hã? Outras do Túlio. Eu gosto do Além hoje. Túlio disse que vai voltar firme e forte aí a martelar o Mano Menezes depois da Copa América. Alfinetar. Ou talvez durante, né, a Copa América, vai saber. Mas o que acontece é que o Mano, pelo tamanho que ele já conseguiu como treinador, né, com os títulos, goste ou não, né, ele, Sim, dentro já do tem uma panorama, história, né, do futebol brasileiro. E chegou na seleção brasileira. Sim, então Sim. ele tem um nome. Então ele serve como esse escudo Chegou realmente. de uma forma meio esquisita. mas Chegou foi de bom. uma forma Meio que estranha. de Muricy Saiu também. né? Mas tudo bem. Chegou, tentou, saiu. Então, Exato. pronto. Mas ele realmente é um treinador assim que você, tirando o Mano hoje, trazendo um outro treinador, vamos dizer, brasileiro com menos prestígio ou menos lastro, vamos dizer assim, como o pessoal gosta de dizer hoje em dia, com menos capacidade de aguentar uma situação adversa, o Cruzeiro precisaria começar todo um trabalho de novo e talvez as críticas se voltariam para a diretoria. Hoje Então, tem um do tamanho dele desempregado. saiu agora há pouco, né? Que saiu atualmente. Que pra mim, na minha opinião, é do tamanho do Mano Menezes e do tamanho do elenco do Cruzeiro. Que é o Abel Braga. Certo. Embora venha de maus trabalhos e uma pressão até meio desnecessária, exagerada em cima dele, mas é um treinador, sim, que, na minha opinião, conseguiria dar conta do elenco do Cruzeiro. No jogo de hoje, no jogo de ontem, falando especificamente, eu gostei da volta do Raniel, não tanto pela atuação, mas pela opção que ele dá para o ataque do Cruzeiro. O Cruzeiro às vezes está sofrendo muito com o Fred numa fase não tão boa. E o time chegou até a arriscar um pouco mais ontem, né? Sim. Ontem mais de fora da área também. Sim, algumas chutou, mas eu acho que o finalizações. segundo tempo o Cruzeiro até não fez uma má partida, não. Acho até que se tivesse que ter um vencedor, seria o próprio Cruzeiro, ainda que o Corinthians, num período do segundo tempo, obrigou o Fábio a fazer boas defesas também. Sim. Né? O Corinthians também ontem teve a estreia do Everaldo, né? Jogador que veio do Fluminense, um jogador ali mais de lado de campo também, como é tradicionais das contratações do Corinthians, né? Um volante e jogador de lado ali, sempre está trazendo alguém ali. Mas às vezes não funciona. Dentro do sistema implantado, até pelo próprio Mano lá, Tite, Carille agora, tem funcionado. Mas eu acho que assim, o primeiro tempo deixou um pouco a desejar, mas o segundo tempo foi um pouco melhor. Como a Tainara bem lembrou, a partir do resultado da quarta passada, o Cruzeiro, acho que nessa parada da Copa América, ele vai ter uma tranquilidade, apesar de que eu acho que se pudesse vir um jogador de meio de campo com mais velocidade, até provavelmente para substituir o Lucas Silva, né? O Lucas Silva provavelmente não vai ficar no Cruzeiro, houve essa
história aí nesses últimos dias de proposta do México e tal. Não se sabe como é que está a situação com o Real Madrid. Pode ser talvez um outro jogador aí para dar uma opção a mais de velocidade e mais juventude até para o time do Cruzeiro. Opções tem no meio de campo, né? Mas precisa realmente de uma para fazer uma reposição caso venha faltar. Né? A saída do Lucas, né? Olha, Verdade. o Emanuel corintiano já está participando com a gente. Ele falou que ficou feliz com a atuação do Walter, segundo melhor goleiro do Brasil, atrás de Cássio. Você esquecendo do Fábio, né, Emanuel? O terceiro melhor deve ser o da base. O terceiro melhor. Tá certo, mano. Tem que valorizar o que é bom da sua casa. Exatamente. Vamos para a rodada completa do Brasileirão, então, gente? Esses outros jogos, bem que eu disse que televisão é legal vendo de casa, tá? Não perceberam o que aconteceu aqui, né? A gente teve que... Fração de segundos, né? Enquanto vocês acompanhavam os lances do Cruzeiro, a gente fez uma troca-troca de microfones aqui. Magia da televisão. A gente tava com um problema, acho que agora todo mundo tá ouvindo bem aí de casa. Vamos falar da rodada completa do Brasileirão, Ale? Tivemos vitória do Vasco. Isso. Amém. Primeiro. Vitória do Palmeiras. O que a gente faz com esse Palmeiras também? É complicado parar. Realmente. Será que alguém jogos. consegue na Copa do Brasil? Acho que dependendo do sorteio, né? Eu acho que a Copa do Brasil ela abre-se essa possibilidade para algum resultado adverso para o Palmeiras. No brasileiro, é óbvio que o Palmeiras, eu acho que dificilmente vai ter 38 rodadas tranquilas, mas já está abrindo uma frente aí realmente complicada de ser tirado. E tivemos vitória do Grêmio também, o Grêmio que também tá... No finalzinho, Isso. 1-0. Tá respirando, né? O jogo foi em Caxias. Isso. E 0-0 entre Ceará e Bahia e Avaí e São Paulo. Jogos sonolentos. Sexto jogo de São Paulo aí sem vitórias. Sem vitória. Vamos acompanhar o resumão do Brasileirão. A oitava rodada do Brasileirão começou na sexta, em São Januário. Após bola mal rebatida pela defesa, Andrei pega de primeira e faz o primeiro do Vasco contra o Inter. Ainda no primeiro tempo, Danilo Barcelos cobra a falta na trave. No rebote, Thiago Reis marca de cabeça. No segundo tempo, os gaúchos pressionaram muito e até diminuíram com Emerson Santos. Mas ficou assim, Vasco 2, Inter 1. No sábado, o líder Palmeiras teve dificuldade, mas venceu o Atlético Paranaense. Na segunda etapa, Márcio Azevedo derrubou Dudu na área. Rafael Veiga, que jogou no rubro-negro ano passado, fez o gol e definiu. 1-0 e Palmeiras na liderança do Brasileirão com 19 pontos. Caxias do Sul, o Grêmio só venceu o Fortaleza no finalzinho, em jogada de 2 pratas da casa. Jean-Pierre lançou e PP fez o gol que tirou os gaúchos da zona de rebaixamento. Grêmio 1, Fortaleza 0. Nos outros 2 jogos da noite de sábado, tanto Ceará e Bahia no Castelão, quanto Avaí e São Paulo na Ressacada, fizeram jogos sem tanta emoção e ficaram apenas no 0-0. Tá aí uma rodada, como eu disse, bem xoxa. Estão jogando nesse momento Santos e Atlético, 2-0 para a equipe do Santos. Teve um pênalti, Vitor? Teve um pênalti que deu no primeiro tempo e teve um que ele foi para revisão do lance, mas não deu. Temos Fla-Flu, que tá 0 a 0 rodada ainda. É Flu-Fla. 0-0? Isso. 0-0. CSA e Botafogo. 1-0 CSA. Gol de Carlinhos para a equipe do CSA. Carlinhos e ex-Cruzeiro. O CSA que tem complicado muito a vida dos adversários em casa, tanto que foi o único time que empatou com o líder. Sim. O único empate que o Palmeiras tem no campeonato empatou foi com o Santos também lá, e agora ganhando o Botafogo, e pelos relatos está jogando melhor. No caso do Santos e Atlético, primeiro gol do Eduardo Sacha, segundo do Jean Mota. De pênalti. De pênalti, o que prova o que a gente tem sempre falado aqui. 2 times muito irregulares, né? Tanto o Santos quanto o Atlético. E isso, na verdade, acaba sendo uma boa notícia para o Palmeiras, né? Porque mesmo que o Santos passe o Atlético... Enquanto você explica, Ale, já vamos chamar a tabela do Campeonato Mineiro? O brasileiro, desculpa. Porque ele falou Atlético. Ah lá. Aí, no caso, né, essa tabela antes aí da vitória, você está vendo que o Atlético tem segundo, mas no caso aí, o Santos ganhando, ele passa ali para a segunda posição, né, no caso, vai
para ficar ali 4 pontos atrás do Palmeiras, né? O que faz com o jogo a menos, né? A gente tem que ressaltar esse jogo do Palmeiras. Exatamente. Que é o jogo contra o Botafogo, aquele jogo realizado em Brasília, que foi anulado ou colocado sob júdice da interferência externa do VAR, no sentido que a bola já tinha saído para jogo, né? Recomeçado um outro lance, e o VAR não poderia ter sido acionado. O Botafogo entrou na Justiça Desportiva e conseguiu fazer com que o jogo ficasse anulado ou subjúdice por enquanto. Momentaneamente anulado. Isso. Então, na verdade, o Santos ganhando, ele vai para 2 pontos atrás do Palmeiras, mas Palmeiras com jogo a menos. Palmeiras 19, Santos 17, Atlético ficando com 15, Flamengo com empate indo para 14, Bahia 14, Inter 13, São Paulo 13, Botafogo 12, os 8 primeiros. Corinthians com 12 também, no saldo de gols aí ficando atrás do Botafogo. E o Corinthians também tem um jogo a menos. Com o Goiás, né? Isso. Jogo a menos por causa do calendário aí, no caso, foi adiada essa partida. Deixa eu só ler a mensagem do Gleison, diz ele que começou a reação do gigante da colina. Ai, Senhor. Quem sabe, né? Vendo aqui também. Quem sabe? Por enquanto, o Vasco ficando ainda na zona de rebaixamento, Gleison. Vamos ver, né? Belíssima reação. Pode sair até antes da Copa América. Fluminense, Fortaleza, Vasco e Avaí, por enquanto, na zona de rebaixamento. Fluminense entrando, né? Entrando. E o Fortaleza também. Deixa eu passar rapidinho aqui, Campeonato Brasileiro Série C, a 7ª rodada. O Tombense venceu o Juventude por 1-0 com gol do Rodrigo. E o Boa Esportes perdeu para o São José por 2-0. Gols de Luiz Eduardo e Mateuzinho. Tombense está em 5º lugar e o Boa Esportes é o 8º no grupo B. Só esclarecendo, Sim. que a Série C ela tem 2 turnos, né? 2 grupos, cada um tem 10, classificam 4. E aí, no caso, estamos na 7ª rodada, ainda vai ter mais 11 rodadas, então ainda tem chance de classificação, tanto Tombense quanto o Boa. Aí o Campeonato Brasileiro da Série D, a 6ª e última rodada da fase de grupos, os mineiros Caldense classificado para o mata-mata, Patrocinense brigando pela vaga, o RT e Tupi eliminado. No caso da Série D, nós não temos lance aí, porque a rodada está acontecendo agora. Sim. Então, estão todos os jogos acontecendo, então é muito jogo para ver, realmente fica meio difícil, mas só ressaltando que é o RT e o Tupi, que não foram bem no Campeonato Mineiro, né? Já estão fora, não vão conseguir avançar. Tupi caiu, né? Inclusive, né? Tá um problema até administrativo lá. A Patrocinense ainda está brigando para ir para o mata-mata e a Caldense, pelo menos um time mineiro, já está classificado para os mata-matas. Vamos falar dos meninos agora, que venceram também por 7-0 o último amistoso antes da estreia na Copa América. E o Emanuel já está fazendo uma pergunta para você, Marcelo. Opa. Ele disse que já que você está vestida a caráter, ele queria saber o que você acha da seleção brasileira. Para ele, o Neymar tem que se adequar à seleção e não o contrário. A gente falou disso ali nos bastidores. Concordo perfeitamente. Isso a gente viu um pouquinho hoje, né? Tanto que sem a presença do Neymar em campo, o Brasil teve um conforto maior para poder jogar, não teve aquela obrigação de tocar para um jogador, para uma pessoa em específico todo o tempo. Então, foi um jogo onde o Brasil, apesar do adversário ser um pouco mais fraco tecnicamente, foi um jogo onde a equipe do Brasil pôde trabalhar mais, pôde jogar mais em conjunto. Marcelo, eu acredito que isso pode fazer a diferença. A seleção, o adversário é bem mais forte. Exatamente. Só interrompendo um pouquinho, Alejandro diminuiu 2-1 para o Atlético. O pessoal estava cobrando. Santos. O pessoal estava cobrando muito aí a presença do Alejandro nos Jogos do Atlético. Pois é. Vamos só passar quem fez os gols. Foram 7. 2 gols de Gabriel Jesus, e aí a gente vê o tanto que a seleção de Honduras é mais fraca do que a do Brasil. Um gol de Thiago Silva, a gente continua percebendo o tanto que Honduras é mais fraco. Felipe Coutinho. De pênalti. David Neres, Roberto Firmino e Richarlison. Tô gostando do Richarlison. Richarlison realmente é o grande destaque da seleção brasileira depois da Copa. Assim, independente do time ser mais fraco, eu concordo plenamente que mas se você pegar todos os jogos que ele participou, ele mostrou muita personalidade, jogando muitas vezes deslocado pelas pontas ou jogando mais dentro da área. Realmente ele mostrou uma grande qualidade, realmente. Foi aquilo que fez muita falta. Coisas do futebol, né? Coisas que somente o futebol explica. E o Richarlison, que só tá lá... isso que... Exatamente. Porque o Pedro
se lesionou e ele foi convocado para o lugar do Pedro. Porque quando, eu lembro muito bem, né, que na época o Abel até falou, né, que o Tite tinha pedido informações, né, dos dois, mas estava mais propenso a levar o Pedro, exatamente. E aí o Pedro teve uma contusão, né? E aí o Richarlison jogando, que fez realmente muita falta durante a Copa do Mundo, né? E detalhe, né, que o Pedro hoje está disputando o torneio de Toulon na França, sub-23, né, coisas que realmente só o futebol... E esse menino realmente, David Neres, é outro que ainda tem que mostrar mais a seleção, foi só os primeiros jogos dele, né, quarta e agora, mas se ele realmente conseguir desenvolver o futebol que ele já mostrava na base do São Paulo, e no Ajax também, né, chegando aí na semifinal da Liga dos Campeões, realmente são dois jogadores que dão para podem ser uma animada, né, podem dar uma luz aí, sexta? Né? Sexta-feira contra a Bolívia no Morumbi. Tá aí, temos um kit aqui, como foi dito na reportagem, né, no Conexão Combate, um copo do UFC e um energético. São 3 kits, as 3 primeiras pessoas que acertarem a pergunta. A pergunta, Marcelo? Exatamente, a pergunta é: em qual ano foi realizado o primeiro evento do UFC no Rio de Janeiro? Lembrando que é no Rio de Janeiro, não em outros locais do Brasil, que o UFC já fez shows em diversos locais do país, é no Rio de Janeiro. Quando foi realizado o primeiro evento do UFC no Rio de Janeiro? As 3 primeiras pessoas que mandaram a mensagem para o nosso número no WhatsApp. Tá, já temos 2. Que é isso? Já temos 2. É 2011? Não é 2011, mentira. eu paguei um mico agora, porque eu contei a resposta para vocês. Mas nós já temos aqui então, também. A primeira pessoa que aqui já leva. Já temos 2, então, vamos lá, foi em agosto, isso mesmo, as pessoas acertaram. O primeiro a mandar foi o Fábio Correia Santos e o segundo foi uma pessoa que tá devendo sanduíche pra gente. Foi o Ney, você ganhou, tá? Ele mandou uma carinha triste achando que o dele não tinha dado certo. Mas você foi o segundo a participar. A próxima pessoa que mandar uma mensagem pra gente também leva o terceiro brinde. Foi meninos, o número 134, Anderson Silva versus Okami. O Ney até respondeu 134. Acho que já temos também. Foram os 3 juntos, gente. Eu contei a resposta, mas chegou tudo no mesmo horário. Acabou não. Agosto de 2011, uma mulher que respondeu por último, a Monique Santiago, levou o brinde então. Fábio Correia, o Ney e a Monique. Os 3 levaram um brinde. E assim que acabar o programa, a gente manda mensagem para vocês e combina direitinho como que vai buscar. Brindes patrocinados pela Academia Baçai Karatê. Baçai Karatê, aluna super parceira. Falou a pesquisa e só rápido. Não, na verdade eles mandaram os 3 no mesmo minuto. Ótimo. Meninos, vou me despedir de vocês, porque agora a gente vai falar das finais e já semifinais de alguns campeonatos. Só passa pra gente como estão os resultados. CSA e Botafogo 1-1. O Botafogo buscou o empate com o Cícero. Fluminense e Flamengo segue 0-0. E o Santos fez o terceiro gol, 3-1 pro Santos contra o Atlético. Carlos Sanches. Ok, a gente vai fazer uma pausa rapidinho. Os meninos voltam nos próximos programas. Boa noite para vocês. E a gente vai receber campeões aqui. Exatamente. Até a próxima semana, pessoal. A gente faz uma pausa rapidinho, não saia daí que a gente volta com os campeões. O campeão, né? Lá do Fute Resenha já teve a final. É rapidinho, não saia daí. Mica Churros, o churros mais famoso da cidade, agora com loja física. Além do trailer na Praça do Santuário, todos os dias. São mais de 10 opções de churros, tradicionais e gourmet. Chame os amigos e visite a nossa loja, com um espaço amplo para melhor atendê-lo. Experimente também o nosso sorvete, na Rua Pernambuco, 973, no centro. Faça sua encomenda pelo número 9874-5995. Mica Churros. Olá, eu sou Samuel do Vale e apresento toda semana o Amostra Grátis. Informação e entrevistas com os principais profissionais da área da medicina, que ajudam a esclarecer um tema muito importante, a sua saúde. E você pode participar com perguntas. Programa Amostra Grátis, toda terça-feira, ao vivo, a partir de 9 da noite. Eu espero você.
Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você a assistir o programa Palavra Viva, que vem ao ar segunda, quarta e sexta às 4h30 da tarde, sábado às 10h30 da manhã e domingo às 11h, aqui na TV Candidez. Você fica ligadinho para partilhar conosco da Palavra de Deus, essa palavra que transforma a nossa vida. Então não perca, participe e fique ligadinho no nosso programa. Quando ela é diagnosticada bem no início, o tratamento é cirúrgico. Na fase localmente avançada, a paciente faz quimioterapia combinada com radioterapia, 2 tratamentos. E quando a doença voltou, mesmo tendo feito os tratamentos iniciais, ou a paciente tem metástases já quando diagnostica, ou seja, a doença já espalhou, ela trata com quimioterapia. Atualmente tem um tratamento novo, recém-lançado no Brasil, que é um inibidor de vasos de sangue, que teve impacto em aumento de sobrevida das pacientes. Essa é a grande novidade que foi recentemente apresentado em congressos internacionais, e a Anvisa, há pouco mais de 2 meses, autorizou o uso no Brasil. O Alex, que chegou atrasado, ele tá querendo participar. Vocês perderam. Por um segundo ele ia aparecer passando aqui. Eu falo que é melhor assistir de casa do que vir aqui ver os bastidores. Antes da gente conversar com os campeões do Fute Resenha, a gente vai falar de CSM. Chegamos na última rodada, antes das semifinais. No sábado, a gente acompanhou o jogo da categoria adulto entre Constru Borges e Semear. Os 2 times já estão classificados, mas foi um jogão. Acompanhe. Pela última rodada, antes da semifinal, o jogo da categoria adulto tinha 2 equipes já classificadas. Porém, eles queriam a melhor posição na tabela. A equipe da Constru Borges foi para cima e ainda no primeiro tempo, Lucas Davi e Bruno fizeram 2-0 contra o time da Semear. Mas o primeiro tempo teve um lance duvidoso. A equipe da Semear marcou um gol. Porém, o juiz anulou, alegando toque de mão, motivo para um princípio de confusão. Para os jogadores, a bola bateu na barriga, mas o juiz não voltou atrás e manteve a anulação. No segundo tempo, a Semear foi para cima e, com o time atacando, viu o Constru Borges marcar mais um gol com Conca. Placar final, Constru Borges 3, Semear 0. Graças a Deus, nosso time vem inconstante. A gente teve alguns desfalques aí, né? Muita gente machucando. A gente estava até conversando no grupo em ter mais cuidado e se cuidar mais. Infelizmente, contusão acontece, né? Mas nosso time é muito bom. A gente tem um grupo unido. Prontos para a semifinal? Sim, prontos. Tá aí, semana que vem já começa as semifinais lá do CSM e a gente mostra tudo pra vocês. Vamos falar de campeões agora então? Fute Resenha. Chegamos à final entre OSN e Resenha Traíra. Resenha e Trairagem. Porque no final do ano vai ter mais uma vez a premiação e eu volto a dizer, a gente vai ter que fazer a categoria o nome mais criativo de equipe, gente, porque não dá. Resenha e Trairagem também tá concorrendo com a correria. Tá, com certeza são nomes inesquecíveis. Só que a Resenha e Trairagem não conseguiu vencer. Os grandes campeões... Informação e entrevistas com os principais profissionais da área da medicina, que ajudam a esclarecer um tema muito importante, a sua saúde. E você pode participar com perguntas. Programa Amostra Grátis, toda terça-feira, ao vivo, a partir de 9 da noite. Eu espero você. Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você a assistir o programa Palavra Viva, que vem ao ar segunda, quarta e sexta às 4h30 da tarde, sábado às 10h30 da manhã e domingo às 11h, aqui na TV Candidez. Você fica ligadinho para partilhar conosco da Palavra de Deus, essa palavra que transforma a nossa vida. Então não perca, participe e fique ligadinho no nosso programa.
ela é diagnosticada bem no início, o tratamento é cirúrgico. Na fase localmente avançada, a paciente faz quimioterapia combinada com radioterapia, 2 tratamentos. E quando a doença voltou, mesmo tendo feito os tratamentos iniciais, ou a paciente tem metástases já quando diagnostica, ou seja, a doença já espalhou, ela trata com quimioterapia. Atualmente tem um tratamento novo, recém-lançado no Brasil, que é um inibidor de vasos de sangue, que teve impacto em aumento de sobrevida das pacientes. Essa é a grande novidade, que foi recentemente apresentado em congressos internacionais, e a Anvisa, há pouco mais de 2 meses, autorizou o uso no Brasil. O Alex, que chegou atrasado, ele tá querendo participar. Vocês perderam. Por um segundo ele ia aparecer passando aqui. Eu falo que é melhor assistir de casa do que vir aqui ver os bastidores. Antes da gente conversar com os campeões do Fute Resenha, a gente vai falar de CSM. Chegamos na última rodada, antes das semifinais. No sábado, a gente acompanhou o jogo da categoria adulto entre Constru Borges e Semear. Os 2 times já estão classificados, mas foi um jogão. Acompanhe. Pela última rodada, antes da semifinal, o jogo da categoria adulto tinha 2 equipes já classificadas. Porém, eles queriam a melhor posição na tabela. A equipe da Constru Borges foi para cima e ainda no primeiro tempo, Lucas Davi e Bruno fizeram 2-0 contra o time da Semear. Mas o primeiro tempo teve um lance duvidoso. A equipe da Semear marcou um gol. Porém, o juiz anulou, alegando toque de mão, motivo para um princípio de confusão. Para os jogadores, a bola bateu na barriga, mas o juiz não voltou atrás e manteve a anulação. No segundo tempo, a Semear foi para cima e, com o time atacando, viu o Constru Borges marcar mais um gol com Conca. Placar final, Constru Borges 3, Semear 0. Graças a Deus, nosso time vem inconstante. A gente teve alguns desfalques aí, né? Muita gente machucando. A gente estava até conversando no grupo em ter mais cuidado e se cuidar mais. Infelizmente, contusão acontece, né? Mas nosso time é muito bom. A gente tem um grupo unido. Prontos para a semifinal? Sim, prontos. Tá aí, semana que vem já começa as semifinais lá do CSM e a gente mostra tudo pra vocês. Vamos falar de campeões agora então? Fute Resenha. Chegamos à final entre OSN e Resenha Trairagem. Resenha e Trairagem. Porque no final do ano vai ter mais uma vez a premiação e eu volto a dizer, a gente vai ter que fazer a categoria o nome mais criativo de equipe, gente, porque não dá. Resenha e Trairagem também está concorrendo com a correria. Tá, com certeza, são nomes inesquecíveis. Só que a Resenha e Trairagem não conseguiu vencer. Os grandes campeões, OSN, os meninos estão aqui, João Marcos e Marcos, não é dupla sertaneja, são jogadores mesmo. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos. Boa noite a vocês, pessoal de casa. Vamos acompanhar então primeiro como que foi esse jogo e depois a gente bate papo com eles. Na tarde desse sábado, o programa Conexão Esportes acompanhou a final da primeira edição da Copa Arena Fute Resenha aqui em Divinópolis, entre as equipes de Resenha, Trairagem e OSN. E olha, foi um jogo repleto de emoções. Do lado do OSN, Liquinho, João Marcos, Thiago, Wellington e Tiquinho marcaram para o time. Agora, já do lado do Resenha, Fabrício 3 vezes, Ademir e Michel deixaram aí as suas marcas. Com o placar empatado em 5-5, a partida foi para os pênaltis. Nas penalidades, o OSN levou a melhor, vencendo por 2-1, lembrando aí que o goleiro Liquinho defendeu 2 penalidades. Então, o OSN campeão da Copa Arena Fute Resenha aqui em Divinópolis. O Conexão Esportes falou com o Liquinho o nome do jogo. Graças a Deus aí, foi muito foco, vinha muito focado pro jogo, porque sabemos da qualidade do time deles, que é um grande time. E também a gente também era um bom time, só que estava um pouquinho abaixo nele, pelo que estava falando aí no papel, né? Mas graças a Deus, pude contar com a moral do Rômulo também, que conversou comigo bastante. A gente perdendo o jogo, ele virou para mim e falou assim, vamos lá pro time que vai dar nós. E graças a Deus, tive que ter um máximo de concentração ali e consegui vencer o jogo.
jogão disputado nos pênaltis, né, meninos? 5-5. Vocês saíram perdendo, né? A gente saiu perdendo, conseguimos virar. O pessoal empatou, virou 5-3. Mas na segunda etapa a gente conseguiu empatar o 5-5 e levar para os pênaltis. Eu vou enaltecer a equipe do ASN, porque no outro time tinha Fabrício e Michel Cury. O nosso contando só com amizade. Não, meninos, vocês têm futebol também. Pergunta a eles o que significa o ASN, Pois é, Ale? que a gente está já nessa pesquisa, né, e já contabilizando o nome das equipes aí para o nosso prêmio que a gente está pensando em fazer a respeito dos nomes criativos. Para quem não sabe, o ASN quer dizer... Ou sem noção. Não, também é fortíssimo candidato. Fortíssimo candidato junto com a correria. Você que gosta das equipes já vai pensando aí, já vai angariando votos. Quando vocês enfrentam um time assim que tem ex-jogadores, né, no caso do Fabrício, o Michel que ainda joga ainda, como vocês encaram realmente a questão até do preparo físico, né, que eles têm já esse conhecimento e já jogam há mais tempo, né? Tem alguma diferença de enfrentamento? E qual tipo de treinamento que vocês fazem? Como é que vocês se reúnem para jogar realmente os campeonatos? O treinamento deles é chegar lá 5 minutos, porque a maioria trabalha. Eles... não, mas vocês se encontram para treinar, para quem não sabe? Na verdade, não. Na verdade, a gente também disputa outros campeonatos, acaba que não tem... jogando. Não tem tempo de estar jogando. Mas, a respeito disso, aquela quadra, a quadra do Raiz, proporciona um equilíbrio muito grande entre as equipes, né? Pelo tamanho, né? Pelo tamanho. Isso. E foi mais a base da conversa mesmo. A gente falou assim, ó, o pessoal tá lá do outro lado, mas aqui tem o sem noção. Aqui tem jogadores também que... Tipo assim, todo mundo também sabe do potencial. Vocês jogam juntos, claro, né? A grande maioria disputa vários campeonatos juntos. Claro, já tá acostumado a jogar. Inclusive, foi na base da conversa que acabou... E jogar ali também é muito diferente de jogar num campo, né? Sim. Quando diagnostica, ou seja, a doença já espalhou, ela trata com quimioterapia. Atualmente tem um tratamento novo, recém-lançado no Brasil, que é um inibidor de vasos de sangue, que teve impacto em aumento de sobrevida das pacientes. Essa é a grande novidade, que foi recentemente apresentado em congressos internacionais, e a Anvisa, há pouco mais de 2 meses, autorizou o uso no Brasil. Mais um dia, outra viagem, vou com a banda pela estrada, subo a serra rumo a Minas. Alô, meu amigo, minha amiga telespectadora, um grande abraço a todos vocês. Estou aqui só para lembrar que todo sábado, a partir das 7h30 da noite, logo após o Jornal da TV Candidez, você curte também as emoções do programa Mistura Popular na telinha da sua TV Candidez. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Voltamos, o Naldinho já tá aqui, mas antes da gente, primeiro, boa noite, né, Naldinho? Boa noite, Tainá. Boa noite aí, o pessoal do programa. Tá chegando o finalzinho, né? Graças a Deus tá chegando. Agora tá na fase decisiva, hein? Antes de fazer o sorteio, deixa eu só ler uma mensagem aqui. Boa noite pra vocês, parabéns pelo programa, cada vez melhor. É o Hamilton da Flex Gráfica. Um abraço, Hamilton tá mandando um abraço pra vocês. Meninos, parabéns pela conquista, vocês merecem. Valeu. Vamos chamar então como que foi o jogo entre Maria Helena e a Associação Danilo Passos. O Max já me mandou mensagem aqui. O Max? Foi o Max. Um abraço, viu, Max, pra você. O Max que agora é treinador do Maria Helena. Então vocês vão acompanhar como que ficou esse jogo. Amanhã foi realizada a partida de Associação do Bairro Danilo Passos contra Maria Helena. Jogo valendo vaga nas semifinais do Copom CSU. E no início da segunda etapa, Guilherme, batendo de fora da área, abriu o placar para o time da associação. Aos 25 da segunda etapa, falta para o Maria Helena. Gilben bateu e fez.
pênalti para o Maria Helena, aos 37 do segundo tempo. Informação e entrevistas com os principais profissionais da área da medicina, que ajudam a esclarecer um tema muito importante, a sua saúde. E você pode participar com perguntas. Programa Amostra Grátis, toda terça-feira, ao vivo, a partir de 9 da noite. Eu espero você. Olá, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você a assistir o programa Palavra Viva, que vem ao ar segunda, quarta e sexta, às 4h30 da tarde, sábado às 10h30 da manhã e domingo às 11h, aqui na TV Candidez. Você fica ligadinho para partilhar conosco da Palavra de Deus, essa palavra que transforma a nossa vida. Então não perca, participe e fique ligadinho no nosso programa. Quando ela é diagnosticada bem no início, o tratamento é cirúrgico. Na fase localmente avançada, a paciente faz quimioterapia combinada com radioterapia, 2 tratamentos. E quando a doença voltou, mesmo tendo feito os tratamentos iniciais, ou a paciente tem metástases já quando diagnostica, ou seja, a doença já espalhou, ela trata com quimioterapia. Atualmente tem um tratamento novo, recém-lançado no Brasil, que é um inibidor de vasos de sangue, que teve impacto em aumento de sobrevida das pacientes. Essa é a grande novidade que foi recentemente apresentado em congressos internacionais, e a Anvisa, há pouco mais de 2 meses, autorizou o uso no Brasil. O Alex, que chegou atrasado, ele tá querendo participar. Vocês perderam. Por um segundo ele ia aparecer passando aqui. Eu falo que é melhor assistir de casa do que vir aqui ver os bastidores. Antes da gente conversar com os campeões do Fute Resenha, a gente vai falar de CSM. Chegamos na última rodada, antes das semifinais. No sábado a gente acompanhou o jogo da categoria adulto entre Constru Borges e Semear. Os 2 times já estão classificados, mas foi um jogão. Acompanhe. Pela última rodada, antes da semifinal, o jogo da categoria adulto tinha 2 equipes já classificadas. Porém, eles queriam a melhor posição na tabela. A equipe da Constru Borges foi para cima e ainda no primeiro tempo, Lucas Davi e Bruno fizeram 2-0 contra o time da Semear. Mas o primeiro tempo teve um lance duvidoso. A equipe da Semear marcou um gol. Porém, o juiz anulou, alegando toque de mão, motivo para um princípio de confusão. Para os jogadores, a bola bateu na barriga, mas o juiz não voltou atrás e manteve a anulação. No segundo tempo, a Semear foi para cima e, com o time atacando, viu o Constru Borges marcar mais um gol com Conca. Placar final, Constru Borges 3, Semear 0. Graças a Deus, nosso time vem inconstante. A gente teve alguns desfalques aí, né? Muita gente machucando. A gente estava até conversando no grupo em ter mais cuidado e se cuidar mais. Infelizmente, contusão acontece, né? Mas nosso time é muito bom. A gente tem um grupo unido. Prontos para a semifinal? Sim, prontos. Tá aí, semana que vem já começa as semifinais lá do CSM e a gente mostra tudo pra vocês. Vamos falar de campeões agora então? Fute Resenha. Chegamos à final entre OSN e Resenha Trairagem. Resenha e Trairagem. Porque no final do ano vai ter mais uma vez a premiação e eu volto a dizer, a gente vai ter que fazer a categoria o nome mais criativo de equipe, gente, porque não dá. Resenha e Trairagem também está concorrendo com a correria. Tá, com certeza, são nomes inesquecíveis. Só que a Resenha e Trairagem não conseguiu vencer. Os grandes campeões, OSN, os meninos estão aqui, João Marcos e Marcos, não é dupla sertaneja, são jogadores mesmo. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos. Boa noite a vocês, pessoal de casa. Vamos acompanhar então primeiro como que foi esse jogo e depois a gente bate papo com eles.
Na tarde desse sábado, o programa Conexão Esportes acompanhou a final da primeira edição da Copa Arena Fute Resenha aqui em Divinópolis, entre as equipes de Resenha e Trairagem e OSN. E olha, foi um jogo repleto de emoções. Do lado do OSN, Liquinho, João Marcos, Thiago, Wellington e Tiquinho marcaram para o time. Pagobol e Maria Helena, LDU versus Independente. 2 jogão. Jogão mesmo. Pagobol e Maria Helena, o negócio vai ser bom lá também, viu? A gente acompanha tudo para vocês e traz na próxima semana, como a Lê disse, Copa América, a última rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa e a semifinal lá do CSM, a semifinal do CSU e a estreia de qual campeonato, Aleph? Quarta Copa Espaço Society. Quarta Copa Espaço Society já começa durante a semana e a gente mostra para vocês no domingo. Até semana que vem. Tchau!